Fala, meu Cruz Maltino. Espero que você esteja bem, porque se fosse depender do jogo de terça-feira, não, só memórias terríveis. Mas eu não quero nem falar nem do jogo em si, meu Cruz Maltino. Hoje é quinta-feira, eu demorei até pra gravar esse vídeo, porque foi intragável. Chega que tava dando refluxo na barriga. Jogo horrível de se ver. Partida de um time covarde, de um time mal montado. Dos velhos problemas que o Vasco sempre teve. Além de ser 20 anos de uma má gestão em todos os aspectos, com vários gestores, o Vasco parece que não sai desse buraco. A quinta maior torcida do país, um clube que tem a história mais rica e mais bonita do país, com certeza, tá fadado a, pelo menos nos últimos 20 anos, a só sofrimento. A última vez que a gente foi grande foi em 2011. Eu lembro muito bem daquele título da Copa do Brasil. Era o Trem Bala da Colina. Diego Souza, Éder Luiz, Alexandro, Dedé. Cara, tempos bons. Tempos bons. Ali a gente viu o Vasco com um bom futebol. Mas dali em diante. E claro, nos outros anos também teve episódios terríveis com o Vasco. Mas dali em diante, cara, 3 rebaixamentos. Entre gestão e sai gestão. E os mesmos problemas permanecem. Cansa, cara, cansa. E o que me admira, Pedrinho e Felipe, e quem sabe quem é que manda ali no Vasco, na verdade, né? Vocês são ídolos, serão ídolos do Vasco. Ninguém vai tirar isso de vocês. A história tá lá marcada. Mas eu quero que vocês entendam. Vocês não têm capacidade nenhuma para ser gestores de um grande clube de futebol. Maestro Felipe já tentou no Bangu, já tentou no Confiança. E eu esqueci agora qual time do México que ele também foi fazer uma aventura, mas não consegue. Não consegue. Não é para vocês isso. Ou pode ser em outro clube que vocês consigam desabrochar essa parte de gestão e essa parte de trabalhar o futebol fora de campo, mas não é para vocês no Vasco. Vocês não têm qualificação para estar no Vasco. Falo isso, não é que eu tenho um ódio de vocês, muito pelo contrário, vocês são ídolos do Vasco. Ídolos. Mas esse resultado, essa goleada, esse vexame, é culpa de vocês. Os jogadores têm culpa? É claro que tem. Mas quem trouxe esse bando de bagre? Quem permaneceu com esse bando de bagre ainda no elenco? Foram vocês. Foram vocês. Ninguém colocou um 38 na cabeça de Lloyd Augusto e trouxe ele por 7 milhões ou foi 9 milhões de reais. Um cara que não tem a menor condição. Ele poderia ser malabarista de circo, alguma coisa. Mas ele não é jogador pro perfil do Vasco. Ele não consegue desempenhar o que ele acha que ele joga de bola. Pedro, infelizmente você está deixando um legado horrível para o Vasco. Há tempo de consertar? Há tempo sim. Mas como é que vai consertar, Pedrinho? Se você faz isso daqui com após uma derrota daquela. Primeira notícia. Perfil oficial do Vasco no Instagram remove comentários dos stories. Além de você bloquear torcedores no seu perfil pessoal, isso até eu entendo. Aqueles que passam do limite com xingamentos pessoais à família, essa coisa, realmente eu entendo você bloquear. E ameaças também. Mas bloquear nos stories, os comentários, após a derrota. Pedro, qual é a lógica disso? Você quer cercear o direito do torcedor que está puto de criticar vocês. Isso só vai inflamar mais as coisas. Só vai inflamar mais as coisas. Eu sei que você vai pegar o escudo. Eu tirei a 7-7 e salvei o Vasco. Eu não vou tirar o mérito da liminar que você conseguiu, mas, Pedrinho, eu quero que você também entenda. Do meu ponto de vista, qualquer profissional sério, qualquer gestor sério,
que assumisse o Vasco, no dia que você assumiu, pegasse as contas, olhasse, teria obrigação de fazer a mesma coisa. Não tô querendo tirar o mérito. É só eliminar. Parabéns. Parabéns. Era o que deveria ter sido feito. Mas qualquer profissional também teria sério, gestor sério, teria que ter feito a mesma coisa. Aí você pode se blindar dessa parte burocrática, administrativa, mas a parte esportiva, Pedrinho, que o torcedor vê todo o dia, sente todo dia, tá um desastre na sua gestão. Tá um desastre. Não é à toa que algumas pessoas que são ligadas a você, jornalistas, algumas coisas, que vazam informações, falam que você tá com um poço de ego. Cara, não você e o Maestro Felipe não pode ser um poço de ego. Felipe mesmo, quando você estava vocês aqui em Quito, o jornalista de um canal dedicado a Vasco foi pedir uma entrevista a ele, ele se negou. Um poço de soberba, um poço de arrogância. Resultado, algumas horas depois, o Vasco levou de 4. E é eliminado da Sul-Americana. Porque o Vasco não vai reverter isso em São Januário. Não vai. E nem deve. Porque o foco do Vasco tem que ser 100% agora contra o Grêmio. O Grêmio é a nossa final. Cada ponto que a gente pegar agora no Brasileirão é crucial. O seu planejamento, no início do ano, que disse que a Sul-Americana era a principal competição, caiu por terra. Por quê, Pedrinho? Porque você não tem competência. Os gastos durante sua gestão, segundo o Fábio Azevedo do Fanático Vascaíno, de 600 milhões gastos pelo Vasco, apenas um jogador virou titular. Apenas um jogador virou titular, o Nuno Moreira, que foi um achado. Eu esqueci até o nome do menino que vocês tentaram contratar, mas ele não veio, ele preferiu passar por não esqueci se foi um time de Portugal. A segunda opção foi o Nuno Moreira, que foi um achado, que realmente chegou, vestiu a camisa e joga um bom futebol. Mas tirando isso, você gastar 600 milhões, 60 milhões para trazer um bando de bagre. Alex Teixeira, Souza, Lloyd Augusto, Garré, Jean Davi. Cara, seu legado, Pedrinho, que você está deixando é isso daqui. Aproveitamento do Vasco sob o comando de Pedrinho é inferior a do período da 7-7. Pedrinho, tá na hora de descer do pedestal. Não te conheço pessoalmente. Até gostaria para falar com o jogador Pedrinho, não com o atual gestor. Também com o Maestro Felipe, tirar uma foto. Mas vocês não servem para estar no comando do Vasco. Vocês não servem. O Vasco está se afundando cada vez mais. Se você não abrir o olho, você e Felipe, no final do ano, o fruto que vocês vão colher, em vez de ser uma taça da Copa Sul-Americana, é uma vaga para a Série B. É isso que a gente vai colher no final do ano. É isso que vai ser seu legado, Pedrinho. Tem que acordar. O Vasco acabou de sofrer uma transfer ban, novamente outra transfer ban. E ainda não foi revertida, a FIFA ainda não reverteu. Apesar que eu sei que vai entrar também na questão da recuperação judicial. Mas ainda o Vasco não pode contratar mais. E a gente precisa. As joias da base, que você está querendo subir agora, mas você está querendo subir para disparar todos. Para pegar o máximo de dinheiro possível. É claro que eu não quero dizer que você quer colocar no seu bolso. Eu sei que você precisa revender para ter um caixa saudável. Mas você gastou 60 milhões, Pedrinho. 60 milhões. Para trazer jogadores ruins. E 60 milhões, se fosse com bons gestores, o Vasco estaria sem a necessidade de disparar suas joias na base no mercado, de qualquer jeito. A folha salarial do Mirassol
que tá no meio da tabela, empatou com o Palmeiras ontem e só não ganhou por detalhe, é de 5 milhões. Tem uma diferença abissal em gestões. Então, Pedrinho, é bom abrir o olho. Ninguém aguenta mais. E os torcedores estão certos mesmo. E isso vai ser tudo na sua conta. Vai ser tudo culpa sua. Pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua soberba, junto com o maestro Felipe. Vou deixar um vídeo aqui, meu Cruz Montino, do Lucas Pedrosa, que sintetiza tudo isso que a gente quer externar. Tudo isso que tá na nossa garganta, que a gente quer explodir. Então, com vocês, Lucas Pedrosa, vejo você no próximo vídeo. Deixa aqui um comentário o que você acha, se inscreve e até mais. Esse grupo de jogadores, que repito aqui, tecnicamente falando, nem é dos piores, talvez seja o melhorzinho aí dos últimos 5 anos. Esse grupo de jogadores, ele é acostumado a dar vexame. E a gente vai lembrar, desde o ano passado, lá, quando o Vasco foi humilhado pelo Nova Iguaçu, aí depois o Vasco foi humilhado pelo Flamengo, humilhado pelo Criciúma, humilhado nessa temporada pro Vitória. Lembra que o Vitória virou um jogo com 1 a mais? O Vasco foi humilhado pelo Melgar, humilhado pelo Puerto Cabede, que é uma equipe que é semiprofissional na Venezuela. É um time que está acostumado a dar vexame. Então, tudo que acontece, como aconteceu ontem, não me surpreende. Eu achei que ia ser 4 a 0? Claro que não. Eu achava que o Vasco ia ter condições de vencer o jogo lá? Não tinha. Tanto que eu falei aqui, a missão do Vasco no Equador é não perder. Essa é a principal missão do Vasco da Gama, ou perder de pouco, que aí você consegue trazer o jogo para São Januário. Agora, acabou. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana por conta, principalmente, da expulsão do senhor Lucas Piton, que foi completamente imprudente naquele momento ali. Depois, das falhas vergonhosas, corriqueiras e costumeiras de Hugo Moura e João Vitor, que não deveriam mais ser titulares do Vasco da Gama. Os dois têm que sentar no banquinho. E o Lucas Piton também, caso o Leandrinho esteja bem, porque o Vitor Luiz não. O Leandrinho esteja bem, coloca o Lucas Piton no banco de reservas. O Vasco tem que mudar o perfil desses jogadores. É uma vergonha o que aconteceu ontem, é mais um vexame, é mais uma partida ridícula, é mais uma partida que faz o torcedor do Vasco cada vez mais desgostar do time. E a grande verdade é que se esse perfil não mudar, se essa diretoria também não acordar, presidente Pedrinho, acorda. Porque, sob a sua gestão, não adianta ficar pensando no passado, não adianta ficar pensando no que aconteceu, nos vexames que aconteceram. Sob a sua gestão, você também foi responsável pelos vexames que o Vasco vem protagonizando. E se você não reforçar o time decentemente, você vai ser responsável por mais uma queda do Vasco da Gama. Não tenha ego, não tenha vaidade. Entenda que, fora de campo a gente está tentando fazer um trabalho. Se você não está olhando o campo, uma coisa que eu sempre te respeitei pelas suas opiniões, pelos seus comentários e tudo mais, se você não está olhando o campo, acorda para a vida. Chega de olhar Instagram para bloquear os outros, chega de ficar de vaidade, chega de ego, você tem que pensar exclusivamente no Vasco. Larga o Instagram, pensa no Vasco, vamos começar a contratar jogadores, porque se continuar dessa forma, o Vasco vai continuar virando chacota. Hoje o Vasco é chacota. Essa que é a verdade. O rival, a gente brinca aqui, mas não tem nem mais graça. Tá perdendo a graça do rival zoar o Vasco. Isso aí só é pequeno ao time. Você tá minando gerações e gerações de novos vascaínos. A criança que tem 5, que tem 10, que tem 15 anos, ela vai pro colégio hoje e ela vai ser zoada, ela vai ser humilhada. É isso que tá acontecendo. Aí sabe o que ela vai fazer? Eu quero ser Vasco, quero ficar sendo humilhado. Não vou ser isso não. O cara que é conhecido por ser vascão lá dentro do seu trabalho e tudo mais, ele vai ser humilhado. Porque é isso que o Vasco se tornou. E não adianta ficar pensando só no que aconteceu no passado. É agora. Esses jogadores, o técnico Fernando Diniz, o presidente Pedrinho, o senhor Carlos Amodeu, o diretor Felipe, são responsáveis diretos pelo que está acontecendo agora. Se vocês não acordarem, vocês vão acabar de enterrar um clube que já está na lama. Então, cara, cansativo.